Irashamase, meu povo, muito bom dia. Hoje eu vim aqui para falar sobre persistência e crenças. Você está aí num processo que você está não persistindo naquilo que você gostaria, você está aí às vezes questionando, duvidando daquilo que você sabe que você deveria estar acreditando. Então esse aqui é a caminhada perfeita para você, tá bom? Eu sou Sandiola, eu já trabalho aí ajudando pessoas já há mais de 20 anos e já tive mais de 50 mil alunos, já dei várias voltas ao mundo aí ensinando. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos e eu estou fazendo essas caminhadas aqui de manhã, compartilhando aqui algumas ideias, como se a gente estivesse batendo um papo aqui, eu e você caminhando aqui juntos. Então, hoje eu trouxe esse tema aqui porque é um tema bem interessante a respeito de no que a gente persiste e em que a gente acredita e como essas duas coisas estão totalmente conectadas, ok? Vamos entender esse ponto, tá? O que é persistir? Persistir é você permanecer fazendo ações numa mesma direção. Acreditar é você, de uma forma ou de outra, ter certeza de que aquilo que você tem na cabeça é verdade. E por que essas duas coisas estão tão conectadas? Porque normalmente a gente só persiste naquilo que a gente acredita. E um dos grandes elementos que eu acredito que o mal, ele mina as coisas positivas do mundo, é justamente pegar e plantar uma dúvida na cabeça daquelas pessoas que estão ali não tão fiéis ao que acreditam, não tão fiéis a um princípio, não tão fiéis a uma direção que elas estão seguindo. Esse é o caminho. Então, o que é o elemento aqui todo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não existe nada mais poderoso do que uma ideia. Olha que frase boa. Uma ideia é mais forte do que uma espada, do que uma bala, do que uma bazuca, do que um míssil. Porque se você parar para pensar, todas as coisas maravilhosas do mundo começaram com uma ideia, todas as coisas ruins do mundo também começaram com uma ideia. Então, uma ideia, ela tem muito poder dependendo da direção que ela leva a pessoa, dependendo do quanto a população, um grupo, acredita nessa ideia. E a gente tem que parar para dissecar um pouquinho o que é uma ideia. Uma ideia nada mais é do que um pensamento. E se você já estuda comigo já há algum tempo, você sabe que eu vou fundo em pensamento. E pensamento nada mais é do que uma imagem, um diálogo interno. E uma imagem tão crível, uma imagem tão poderosa, uma imagem que faz com que as pessoas acreditem nela. Então precisa ser uma imagem que de um jeito ou de outro ela traga esperança, ela faça as pessoas acreditarem nela e tenham vontade de fazer com que aquilo se torne real, de se imaginarem, de se colocarem nela de forma associada e terem a sensação de que aquilo é real. Por que eu estou falando isso? Porque se você lidera um grupo, se você quer liderar um movimento, se você quer motivar pessoas, se você quer vender alguma coisa, se você quer vender uma ideia, um produto, um serviço, qualquer coisa, sua única obrigação é fazer com que as pessoas acreditem em uma ideia. Uma ideia. Se elas acreditarem nessa ideia, você está feito. No mundo do marketing, a gente chama isso aí de big idea. Então, toda vez que eu estou fazendo uma venda de um produto, de um serviço, de alguma coisa, eu preciso trazer assim, qual que é a big idea? Big idea, qual que é a grande ideia disso tudo? E aí está aí de novo a ideia. Então, uma ideia é mais forte do que qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos pensar aqui em casas, tá? Eu estou aqui, ó, tem umas casas bonitas aqui. Uma casa aqui nos Estados Unidos, ela pode custar de, sei lá, $1.000, uma casa detonada a X milhões de dólares. E aí você para e pensa assim, eu estou no bairro aqui onde eu moro, uma casa média aí custa $1 milhão. Aí pensa assim, por que alguém vai pagar $1 milhão numa casa? Por quê? Ela tem uma ideia. Qual é a ideia? Qual é a big idea que faz uma pessoa investir um dinheiro que não é uma compra besta, é uma compra que você faz de longo prazo, você se planeja, você organiza, é um big deal. Com certeza as pessoas quando compram isso, elas comemoram.
Qual é a big idea por trás disso? A big idea é ter uma família. A big idea é ter segurança. A big idea é construir uma história. A big idea é poder cuidar daquelas pessoas que são da nossa família, que são importantes. Então toda a big idea em cima disso vem em torno da família. Vem em torno de uma imagem que a pessoa viu numa campanha de margarina. Não estou falando que é errado, tá? Eu estou falando que daí vem a motivação que faz com que as pessoas elas se dediquem aí anos, elas deem um pedaço da vida delas significativo atrás dessa conquista, porque tudo surgiu de uma big idea. Então, qual que é o ponto que a gente precisa começar a trabalhar aqui? Se eu quero persistir em algo, eu preciso ter clareza da minha big idea, da minha ideia, daquilo que eu estou perseguindo. Eu preciso ter clareza. E clareza é uma palavra que quando a gente analisa de forma, digamos assim, mais inteligente, de forma mais neurolinguística, vamos dizer assim, o que significa, né? Clareza tem a ver com claro. Quer dizer que aquela sua ideia... Tá um barulho aqui, o cara cortando grama. Aqui o pessoal começa cedo, são 8 da manhã, a grama já tá cantando aqui. Vou passar um pouco. Não sei também como que tá o som aí pra vocês, às vezes meu microfone, eu deixo bem pertinho por causa disso, ó. Porque o meu som tá bom, né? Porque eu sei que a grande maioria deve assistir essas caminhadas aí com a tela desligada ou do lado. Você me assiste olhando pra minha cara o tempo inteiro ou você fica só ouvindo o som? Comenta aí que gostaria muito de saber, tá bom? Então vamos trazer aqui, ó. Então, clareza. Você precisa ter clareza de ideia. Clareza na sua ideia. O que significa clareza na minha ideia, Sam? Significa que essa ideia ela não pode estar turva, tá? Meio que literalmente. Ela não pode estar meio escura, ela não pode estar meio distante demais. Eu preciso ter uma imagem, pega isso, eu preciso ter uma imagem e essa imagem ela precisa estar clara para mim. Ela precisa estar clara para mim. Porque se ela não estiver clara para mim, na minha cabeça, no meu pensamento, a ponto de eu conseguir visualizá-la mentalmente, o que acontece? Ela não vai me dar a força que eu preciso. E se ela não me dá a força que eu preciso, eu não vou persistir. Ah, mas ela me deu a força por um tempo. Ótimo. O que aconteceu que você perdeu essa força? Qual que foi o passo aí que onde você se perdeu? Você estava com uma imagem clara, estava uma imagem bonitona, estava uma imagem aí que você tinha nitidez na sua cabeça. De repente, essa nitidez aí foi embora. Essa imagem não estava mais nítida. Por quê? O que foi que aconteceu? Melhor ainda, a gente pode fazer um estudo prévio da sua vida. A gente pode parar e pensar assim. Eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos, meus clientes, que é voltar no tempo. É fazer um Ctrl+C do que funciona. Teve um momento na sua vida onde você conseguiu alcançar coisas e você foi muito persistente? Legal. O que foi que você fez? Quando foi? A pergunta é, como você fez para se manter ali focado, dedicado, persistente e motivado? Você conversava com alguém? Você estava numa companhia de alguém? Era algo comum para o seu grupo? O que isso tinha que às vezes você não está tendo hoje? E é esse o tipo de pergunta que faz a gente ter esse processo todo. Vou dar um exemplo, vou contar uma historinha que eu acho que ilustra bem isso aqui. Tive uma vez um aluno, foi até engraçado, porque eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês uma vez, mas esses dias eu estava selecionando umas coisas de um curso de Master em PNL que eu estava liberando aqui para os alunos, né? E eu estava assistindo uma turma antiga, de 2020, 2021, logo que a pandemia deu uma melhorada, a gente de máscara na sala, era muito engraçado. Para não dizer trágico, né? E aí eu estava olhando, assistindo lá o vídeo e foi muito interessante porque eu vi exatamente a história, o case de eu resolvendo esse problema junto com um aluno. Ele tinha um problema, ele era um investidor, ele fazia day trading, né? Entrava lá, comprava ação, vendia, fazia isso diariamente e construía uma renda com isso. Então era um investidor. O que acontecia? Tinha dias que ele ia muito bem.
ele batia a meta dele, ele chegava no objetivo e funcionava, que era uma beleza. Tinha dias que ele ia mal, ele perdia dinheiro, fazia tudo errado e não dava certo. Ele queria entender o padrão. Eu sou um cara que eu ajudo as pessoas a entender padrão. Eu explico padrões. Essa é a minha principal função. Falei, vamos trabalhar junto aqui nisso. Comecei a perguntar, como você sabe, o que define, um monte de pergunta boa. E aí chegou ali num ponto que ele ganhou a percepção de que assim, caramba, o que define um bom dia é quando eu vou lá e obedeço o que eu estabeleci no começo do dia. O que define um dia ruim é quando eu não obedeço o que eu estabeleci no começo do dia. E aí eu vou na loucura. E aí, qual foi a percepção dele? Quando ele estava na loucura, ele não sabia quando parar. E quando ele era obediente, disciplinado, ele sabia exatamente onde parar. Pronto, chegamos nesse ponto, uau, comemoração. Só que eu não me dou satisfeito, né? Eu falei assim, eu quero ir além. Como você sabe? Essa é a pergunta muito importante, assim, é sempre entender o como. Porque se eu não entendo o como, eu não posso reproduzir, eu não posso repetir, eu não posso fazer de propósito. Eu perguntei assim, como você sabe qual é o comando, qual é a ordem, qual é o limite, quais são os passos, os protocolos, o que você tem que fazer? E aí veio a sacada genial, que ele falou assim, quando eu tenho isso é quando eu escrevo isso no começo do meu dia. Eu escrevo o que eu quero, onde eu quero chegar e qual que é o padrão, qual que é o objetivo, quanto é o exit, sei lá como chama. E aí, quando ele falou isso, ele entendeu, caiu uma ficha gigantesca. Por quê? A partir daquele dia, tudo que ele precisava fazer era escrever no papel quanto que ele tinha que fazer de dinheiro, qual era o objetivo, quanto que ele tinha que sair do jogo, a regra do dia dele. Ele tinha que escrever aquilo. E aquilo foi um grande insight para ele, porque ele falou, nossa, finalmente eu entendi. Mas eu não me dei por satisfeito. E eu falei assim, calma, agora eu quero explorar mais isso. De onde será que você aprendeu isso? Onde é que veio isso? E aí ele contou um trecho da vida dele que foi muito interessante. E foi um eureka para todo mundo ali na sala. Que foi assim, quando ele era criança, a mãe dele era muito pobre, filho de mãe solteira, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas é o que eu lembro da história. E eles eram muito pobres, eles tinham dificuldade, a mãe dele precisava sair muito cedo para trabalhar. E ele, criança, ele tinha que ir sozinho para a escola. Ele tinha que acordar, cuidar dos irmãos menores, ele era o mais velho, e eles tinham que sair sozinhos para a escola, fazer tudo, voltar, fazer almoço. A mãe só voltava, saía de manhãzinha, bem cedo, e voltava à noite. Realidade de muita gente, eu sei, no Brasil. Qual que era o ponto? Ele já sabia ler, escrever, então ele devia ter uns 7, 10 anos, não sei. E a mãe dele deixava escrito no papel, no caderno aberto, assim, na mesa da cozinha, tudo o que ele tinha que fazer. Então, ele acordava de manhã, pegava aquele caderno e ele seguia todos os passos que estavam escritos ali. Por quê? Porque não eram passos simplesmente, eram comandos da mãe dele, do que ele tinha que fazer, de qual era a obrigação deles. E ele sabia que se ele não fizesse, ia ser complicado, porque ele era responsável por aquele espaço, por aquele ambiente, pelos irmãos, pelo bem-estar da família, porque a mãe estava lá trabalhando. Então, começa a entender o nível de significado que aquela folha de papel tinha. Não é simplesmente, não quero fazer tarefa de casa, ok? Era um negócio que assim, cara, nosso bem-estar, a vida da minha família depende também disso. E nessa, ele pegava o papel, ele seguia passo a passo tudo que tinha ali. Cada detalhe, cada detalhe. E isso trouxe uma coisa muito interessante. Ele aprendeu a seguir o papel. Então, fazendo um flash forward lá para a vida dele já adulto, um homem, um cara gigante, o cara com um monte de resultado, bem sucedido. Qual foi a lição dele que ele tirou naquele dia da gente conversando? Ele entendeu um padrão que ele já tinha, que ele já seguia, que já funcionava na vida dele. Ele deu um Ctrl+C naquilo, ele aprendeu a usar de propósito aquilo para o que ele quisesse. Ele aprendeu a usar de propósito. E é disso que se trata boa parte do meu trabalho. É ensinar as pessoas a ganharem controle sobre
a própria vida, sobre os comportamentos, sobre as emoções, sobre o que faz, o que deixa de fazer, sobre as decisões. Porque quando você aprende a se pilotar melhor, você consegue ter resultados que normalmente você não teria. Você consegue alcançar coisas que normalmente você não alcançaria. E tudo isso acontece por quê? Porque você entendeu os seus padrões, você entendeu como as coisas estão funcionando. Então, faz sentido isso aqui para você? Qual que é o meu papo aqui hoje contigo? Meu papo é, eu quero que você ganhe mais controle sobre a sua própria vida. Eu quero que você tenha mais consciência sobre quem você é. Eu quero que você consiga entender como que as suas decisões elas afetam seus resultados. Porque se você entender isso e que tem um padrão, e se você dominar esse padrão, você consegue mudar as coisas, cara, você vai aprender a lidar com as suas emoções, você vai aprender a lidar com as suas decisões, você vai aprender a lidar com os seus comportamentos. Só que para isso você precisa entender como funciona. No carro é mais óbvio, né? Você vira o volante para a direita, o carro vira para a direita. Você vira o volante para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Você freia, ele para. Você aperta o acelerador, ele vai. Meio simples, né? Que é uma máquina. Você é uma máquina um pouco mais complexa. Você se sente motivado em tal situação, você se sente triste com tal coisa. Você às vezes se sente triste, você nem sabe por que você está triste. Você se sente feliz, você nem sabe por que você está feliz. Você se acorda motivado, mas você nem entende por quê. Você acorda ali desistindo de tudo, daquilo que você investiu horas, dias, meses, anos, e não sabe por que você está fazendo isso. Quer dizer, você virou uma máquina, o Yellow Buzz ali, uma máquina de palpite aí sobre você mesmo. Você não está sem controle da sua vida. Você é pior do que um carro desgovernado. E como que eu mudo isso? Eu mudo isso começando a ganhar consciência, começando a ganhar controle, começando a ganhar uma percepção de como eu funciono. Ok? É isso. O jogo é esse. Eu preciso ganhar compreensão de como eu funciono. Eu preciso ganhar consciência de como as coisas rodam. Se eu fizer isso, meus resultados começam a aumentar muito. Eu começo a ter ali uma maior tranquilidade, domínio de mim mesmo. E aí, a chance de você ter resultado maior é grande. Faz sentido isso? E aí, trazendo de novo para o nosso tema principal do dia aqui. Eu preciso voltar para o foco aqui. Que é persistência. Como que eu faço para persistir? Eu entendo o padrão de momentos que eu persisti muito na minha vida. Eu entendo o padrão de momentos que eu fui disciplinado. Eu entendo o padrão de como eu me mantive focado numa coisa que às vezes em outros momentos da vida eu desistiria. E quando eu entendo isso, eu posso aplicar de novo e repetir e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, um Ctrl+C, um Ctrl+V. Por quê? Porque você começa a se conhecer. As pessoas falam tanto que, eu me conheço muito bem. Será, cara? Será que você se conhece tão bem assim? Você se conhece, por que você está desistindo? Por que você está desanimado? Por que você está aí aceitando? Mas é culpa do governo. É culpa da sociedade. É culpa do XYZ. Ok. Tem horas que o jogo ele não está muito a nosso favor, né? O tabuleiro está todo cagado. Concordo com isso. E o ponto que eu quero adicionar é que assim, tem gente jogando o mesmo jogo que você que está conseguindo. Tem gente jogando que está conseguindo de verdade, tá? Não é só uma performance fingindo que está bem. Tem gente que está realmente conseguindo. Porque assim, quando vem a crise, quando vem os momentos pesados, quando vem a economia difícil, é aí que o jogo castiga a maioria e prestigia alguns poucos que são aqueles que vão crescer muito. A vitória não é para todo mundo, infelizmente. Queria que fosse igual os joguinhos japoneses lá do Ondokai, onde todo mundo ganha, mas não é assim a vida, infelizmente. A verdade é que a vida ela dá a vitória para alguns poucos. Quem? Aqueles que têm maior controle de si mesmo, que produzem mesmo sob pressão, que fazem mesmo quando todo mundo está desistindo, que se mantêm ali focados. Por isso que esse papo aqui é tão importante, porque se você quer ir para um próximo nível,
Se você quer fazer uma coisa positiva, você precisa, recobrar isso, ganhar esse nível de concentração, de foco, de persistência e terminar aquilo que você começou. Se você não fizer isso, os outros vão fazer, você vai ficar para trás. Faz sentido isso? E hoje eu tenho um convite até bom para fazer para você, diferente aqui, que combina muito com esse assunto, que tem uma coisa que o pessoal está me pedindo muito, que é o seguinte, já tem um tempo que eu já não dou presencialmente aula de programação neurolinguística. Eu estive no Brasil no começo do ano, em janeiro, fiz uma turma agora em junho, tem alguns meses, mas eu não tenho previsão de fazer outra turma presencial no Brasil por enquanto. Vou ter uma turma presencial no Japão, no final do ano, dezembro. Vou ter uma turma em Lisboa, em Portugal, em novembro, tá? Comecinho de novembro. Só que eu sei que tem muita gente que quer estudar PNL comigo. E aí durante muito tempo eu tive meus cursos online, maravilhosos, funcionam muito bem. A gente formou muita gente, pessoas ganham dinheiro atendendo e fazendo milagres aí com o uso de PNL, é muito legal. Só que eu sei que também para algumas pessoas isso é um pouco caro. Para algumas pessoas, às vezes elas só querem aprender uma coisa mais para usar em si mesmo, sabe? E aí o que a gente decidiu fazer? Seria maravilhoso se tivesse um curso mais rápido, mais prático, para a pessoa ganhar controle da própria mente. Fizemos isso, e aí quando a gente lançou isso, com um preço mais acessível, então custava, se não me engano, R$ 1.500, ao invés de 3, 4, 5 mil reais, que é a formação online. Aí muita gente falou assim, poxa, mas e você aparece no curso, nesse curso? Eu falei, não. Ele é mais acessível por causa disso, porque eu não preciso ficar aparecendo, não dou aula, não faço nada ao vivo. Tá tudo gravado aí, você acessa. E aquele negócio, né? As pessoas, elas sempre querem um pouco mais. E eu não encaro isso como um problema, tá? Dar a mão que é o braço. Não, eu encaro isso como assim. O que o público está dizendo? Qual que é o feedback das pessoas? O que elas querem? E eu entendi que o povo queria era alguma coisa que fosse muito acessível, uma coisa que tivesse entregas ao vivo. As pessoas querem conversar comigo e eu adoro conversar com as pessoas, então é uma boa união. E alguma coisa que tivesse muita entrega. E aí eu quebrei a cabeça durante vários anos aí pensando nisso e finalmente a gente entendeu esse jogo. A gente já está fazendo já um negócio que chama comunidade. Então a gente tem a nossa comunidade do acelerador de autoridade para quem quer aprender a aparecer na internet, perder o medo de gravar vídeo e tá muito legal. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de 2 alunas do Japão, nunca tinham feito conteúdo de verdade ali para a internet. Uma delas nunca tinha nem pensado no assunto e as duas me mandaram uma live que elas fizeram, maravilhoso, cara, construindo um conteúdo no nicho delas que a gente ajudou nesse processo. Só que o que a gente decidiu fazer agora? A gente decidiu estender isso e trazer isso para o mundo da PNL. Então nós estamos oficialmente lançando hoje, deixa eu pôr aqui, ó, dia 26 de agosto, nossa comunidade da PNL. Você quer aprender PNL comigo, tá? Você quer ter minhas aulas gravadas e você quer ter aula ao vivo comigo toda semana? Você tem a chance agora de fazer isso por um valor ridículo, Vou deixar o link aqui, ó, acessa o link aqui, vem participar da comunidade da PNL. Tem aula aí toda semana ao vivo, você entra no Zoom, conversa comigo, tira suas dúvidas. Tem as técnicas para você aplicar em você mesmo, nas pessoas que você ama, pra você poder começar a entender como esse mundo funciona. E assim, é por um valor que você não compra uma pizza, é muito menos que isso, na verdade. Então, aproveita que é uma chance de você começar a aprender a dominar essa técnica tão poderosa, mudou minha vida, mudou a vida de milhões de pessoas que eu já tive a chance de poder tocar através de conteúdos, através de cursos, através de palestras e que pode aí também fazer uma mudança na sua vida também, tá bom? Link está aqui na descrição do vídeo, o primeiro link aí. E quero ver você fazendo parte aí da nossa comunidade. Aproveita, hein? Quem entra agora vai ter esse preço aí congelado. Então depois, quando com certeza o preço aumentar, você vai conseguir manter esse mesmo valor aí. Bom, é isso, meu povo. Espero que esse papo aí tenha entregado alguma coisa boa para você. E você sabe que o YouTube, ele sabe tudo que você assiste, né?
Então ele sabe que o melhor vídeo para você assistir agora, ó, esse vídeo aqui, ó. Essa que é a IA do YouTube diz. Tá? Assiste esse vídeo, clica nele aqui, que com certeza vai te entregar bastante coisa. Clica aqui, ó, pra você se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Eu sou Sandiole, um grande abraço e tchau.